seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu estou aqui para batermos um papo no qual costumo me perguntar lá no Instagram. Inclusive, se você não me segue, vou deixar passando aqui o meu arroba para você me seguir, porque lá eu sempre estou interagindo, estou sempre compartilhando o meu dia a dia ali em tempo real. E foi também um assunto que surgiu aqui no comentário de um vlog a respeito da rotina da criança. Como que eu faço a rotina com a Lavínia? Pediram para mim compartilhar essa minha rotina no período de férias. Eu até mostrei aqui, mostrei também no Instagram. E agora com a volta às aulas, vamos mudar novamente toda essa rotina. Eu quis vir bater um papo aqui com você a respeito disso. Não sou nenhuma especialista, mas eu gosto de estar compartilhando aquilo que eu faço, aquilo que eu testo, que funciona, que sirva como dica, como inspiração. Mas se você é novo por aqui, está chegando aqui agora, seja muito bem-vinda. Meu nome é Ale Vieira, eu sou uma dona de casa, mãe de uma princesa linda e aqui eu tô sempre compartilhando o meu dia a dia, dando dicas de forma com que consigamos ser uma dona de casa produtiva e tenhamos mais tempo para nossa família, tempo para nós mesmos, de poder nos cuidar, fazer aquilo que a gente gosta e conseguir manter a nossa casa limpa e organizada. A gente ser produtiva de forma com que o nosso dia a dia fique mais leve. Então, como eu disse, vamos bater esse papo aqui. Quero que você interaja comigo aqui nos comentários de forma com que eu possa estar te respondendo e de alguma forma te ajudando. Vou aqui falar como que eu me organizo, como que eu faço para criar essa rotina com a Lavínia e as ideias que eu tenho com relação a essa volta às aulas. A gente primeiro costuma, naquele período escolar, onde vai seguindo toda aquela rotina, e aí entre as férias a gente fica às vezes até meio louca, A criança o dia inteiro dentro de casa, fica querendo atenção, fica querendo brincar, quer passear, e a nossa atividade diária não para. É a casa para cuidar, é trabalho, é a comida, enfim, entre tantas atividades no qual a gente acaba não tendo férias, porque dona de casa não tem férias, É serviço que não acaba, e é por isso que a gente precisa ter esse controle, essa rotina, essa organização, porque senão a gente fica por conta só da casa. E aí acaba o período de férias escolar e aí a gente precisa adaptar a uma nova rotina, porque é onde a gente vai começar a trabalhar ali um período em que o que a criança vai fazer quando estiver em casa, o que eu vou fazer quando a criança estiver na escola. Pelo menos eu parto por esse ponto de vista. Eu gosto primeiro de entender o período em que eu vou focar na ausência dela e o período em que ela está aqui, o que é preciso ser feito. Então, o período em que ela está em casa são duas questões que eu analiso. O que ela, uma criança de 9 anos, pode estar fazendo para contribuir dentro de casa e, ao mesmo tempo, eu, como mãe, ensinar a minha filha a zelar pelas coisas que ela tem, aprender a cuidar das coisas que ela tem e que tem na nossa casa, e na medida que ela for crescendo, ela poder fazer sozinha, ela ter esse domínio, ela ter essa visão de que isso daqui eu consigo fazer, isso aqui é importante, isso aqui tem que manter limpo, é assim que limpa determinada coisa, arrumar a minha cama é importante para que o ambiente fique ali visivelmente organizado, fique de forma com que eu não queira voltar ali para a cama e tirar aquele cochilinho, iniciar o dia agradecendo, fortalece o espírito, deixa o meu dia mais leve, deixa o meu dia assim abençoado. Então são virtudes, são experiências que eu tenho, que eu vou passando para ela, e na medida que ela for crescendo, ela vai aprendendo de acordo com a idade dela. Então, aqui no caso, a Lavínia está com 9 anos. É claro que o que ela faz, nem sempre uma criança de 4, 5 anos vai estar fazendo, mas vai dando para adaptar. E na medida em que ela for crescendo, vai também acumulando mais obrigações para ela. E não é assim aquela coisa assim, nossa, sua filha tem 9 anos, você já põe ela para cuidar da casa? Não é essa a questão. Ela tem as obrigações da casa, sim, mas não como a empregada da casa. Mesmo porque, gente, ninguém é empregada aqui. Eu cuido sim da minha casa, eu limpo, eu organizo, eu deixo cheirosa, eu deixo ela pronta para receber a minha família,
mas não sou empregada. Aqui cada um tem o seu papel dentro da casa. Meu esposo, ele não tem assim a função de limpar a casa, mas é a obrigação dele manter o que está arrumado. É a obrigação dele colocar a roupa dentro do cesto de lavar. É a obrigação dele, se a minha cozinha está arrumada, ele lavar o prato, o copo que ele usar. Então perceba que nem sempre a obrigação é pegar para fazer, mas também tem a obrigação de manter o que está limpo, que está organizado. Bom, então a partir desses dois pontos, onde o que a Lavínia vai estar fazendo no período em que ela está em casa e o que eu vou estar fazendo com ela nesse período, porque é uma criança e a criança também tem seu momento, tem o seu momento para brincar, tem o seu momento de atenção. E olhando por esse lado, o que eu tenho que ver também? O período que ela está em casa, óbvio, né? Claro. Então ela vem estudo no período da tarde. O período da manhã, ó, passa assim, rapidinho, não é? Por exemplo, agora são 9h30, 9h45 mais ou menos, e ela está dormindo. Estamos ainda entrando no ritmo, entrando ainda nessa sintonia de volta às aulas. Então, até adaptar, vai demorar um pouquinho. E eu não acordo ela. Eu deixo ela no tempo dela. Voltamos também àquela rotina da noite, porque isso também interfere, ela poder ir para a cama às 9 horas, de forma com que no dia seguinte ela não durma até tarde. Mas como eu disse, estamos entrando ainda nessa rotina. No período em que tudo se ajustar, ela deve voltar a fazer as atividades dela extracurricular, que ela fazia. Então é o taekwondo, taekwondo, ela vai fazer a aula de natação, mas aí vai ser depois da escola. Enfim, antes das férias era 4 vezes na semana pela manhã que ela tinha as atividades extracurricular. E aí a gente vai retornar, talvez algumas, e uma outra coisa que eu quero incluir é com relação ao estudo. Então eu quero fazer com ela uma programação de estudo, onde vamos rever a matéria. Ela está no 4º ano, então as coisas vão ficando mais difíceis, vai acumulando as matérias e criança, né? Eu não posso deixar por conta dela pegar para estudar. Então eu como mãe, meu ponto de vista, eu como mãe tenho que estar junto com ela nesse momento. Eu como mãe tenho que fazer com que ela estude. E o estudar não é só ir para a escola, mas é chegar, é rever a matéria, fazer algum exercício. Então eu como mãe tenho que estar auxiliando. Então é rever mesmo a matéria. Filha, tal coisa, o que você entendeu? Isso aqui que você aprendeu, fala sobre isso. É passar para ela uma atividade de continha, com as continhas, é passar para ela uma atividade de português, é pedir para ela ler um livro para mim e depois fazer a interpretação de texto desse livro, enfim. Então é uma atividade que eu vou incluir para ela que vai ser no período da manhã. Além disso também, como eu falei, tem a questão da casa. Então ela já tem as obrigações dela, que é arrumar a cama dela, ela seca as louças após o almoço, ela coloca a mesa posta, ela também começou a aspirar a casa, não é algo assim com muita frequência, mas já estou passando essa tarefa para ela. Repito, não é que a minha filha vai passar a cuidar da casa, mas é de novo que eu estou ensinando ela a como zelar um lar, como cuidar de um lar. Então, o ato dela aspirar a casa não é algo que ela faz todos os dias, ou a sua obrigação é de tal dia, não. Tem dia que eu falo assim, filha, hoje eu quero que você aspire a casa para mamãe. Eu já ensinei, eu acompanho, aí ela vai fazendo, eu vou olhando, vou explicando, vou ensinando. É dessa forma, nesse ponto de vista, entendeu? Então ela já tem as funções dela aqui dentro de casa. Então qual que é a minha dica com relação a você poder montar a rotina do seu filho? Qual o período que ele está estudando e qual o período que ele está em casa? Faixa etária também, porque tem coisas que uma criança de certa idade não faz, né? Então, a faixa etária. Nessa faixa etária, o que seu filho pode estar contribuindo dentro da sua casa? Como eu disse, não é apenas fazer, mas também manter. Então, uma criança de 2, 3 anos já pode estar sendo ensinado, já pode ser acostumado a guardar o seu brinquedo. Tá brincando com o carrinho, ele logo depois pegou um super-herói ali para brincar. Filho, aquele carrinho ali, vamos colocar no lugar? Então, como mãe, vou estar instruindo, vou estar junto com ele, mostrando ele como que deve ser feito. Então, qual que é o período que seu filho está em casa?
quais são as atividades que ele pode estar contribuindo dentro da casa e qual é o momento em que você vai estar com o seu filho. É importante também. E assim, criança pede atenção, criança quer atenção. E a gente não tem assim o tempo todo para dar atenção, mas 15 minutos, meia horinha, será que dá para você ficar com seu filho? Será que é possível você ter este momento com o seu filho? Mesmo que você trabalhe fora? Eu atualmente não trabalho fora, eu trabalho em casa, mas se você rolar os vídeos mais antigos aqui, no período em que eu era CLT, compartilhei muitas vezes aqui como que eu me dividia, de forma que eu ainda conseguia tirar uns 15 minutinhos para estar com a Lavínia. E é interessante você identificar o que seu filho está gostando no momento, de forma com que vai ser prazeroso ter este momento com ele. Aqui a Lavínia e eu estamos numa vibe de jogos. Confesso que tem um tempinho que a gente não está jogando, período de férias, se enturmando com os colegas, brincando, mas agora, voltando à rotina, a gente vai ficar mais tempo dentro de casa, devido a isso que eu falei, né? Estudar, tarefa, toda essa rotina mesmo que nas férias não estava tendo. Então, o tempo de estar lá fora com os colegas vai ser menor, o que faz com que eu esteja mais tempo com ela em casa. Então, a gente deve voltar com essas nossas brincadeiras. Então eu sei que a Lavínia gosta de jogar Uno, eu sei que a Lavínia gosta de brincar de escolinha, a Lavínia gosta de montar as coisas. Então é os meus 15 minutos que eu vou ter com ela, é a minha meia hora que eu vou ter com ela de lazer. E acredite, 15 minutos que você estiver com o seu filho, você depois explica para ele: filho, mamãe brincou, mamãe teve o seu tempo com você. E é ter tempo com ele mesmo. Esquece celular, esquece televisão, ele tá ali por inteiro. Aí você vira e fala: filho, mamãe esteve com você, a gente brincou, fez tal coisa. Agora a mamãe precisa trabalhar, agora a mamãe precisa limpar a casa, agora a mamãe precisa fazer janta, agora a mamãe precisa ler um livro, agora a mamãe precisa fazer as unhas. E o seu filho vai compreender. No primeiro momento ele vai falar: ah, vamos mais, só mais uma vez, vai ter esse momento sim. Mas a partir do momento em que você falar: filho, agora eu tenho que fazer tal coisa, ele não vai fazer pirraça, ele não vai chamar atenção, ele não vai fazer assim de forma com que: ei, eu quero você, eu quero sua atenção. E dentro dessa rotina que você estipular para o seu filho, você também pode colocar horários, ou então colocar em que determinado momento ele precisa fazer tal coisa. Igual, por exemplo, não determinei um horário para a Lavínia acordar, mas ela sabe que ao acordar, ela vai agradecer a Deus pelo dia que se inicia, que logo em seguida ela vai abrir a janela do quarto dela, que depois ela vai escovar os dentes dela, fazer higiene pessoal e depois arrumar a cama dela. Então, assim, não tem um horário, mas tem uma sequência ali do que ela precisa fazer. Então, agora que você já sabe quais são as tarefas que seu filho vai fazer em casa, o momento em que você vai se dedicar a um tempo para ele e o período em que ele vai estar na escola, tem também aquele momento em que vai rever a matéria com ele, que foi o caso que eu falei que vou fazer com a Lavínia, o momento da tarefa. Então, a Lavínia estuda à tarde. Eu geralmente gosto de fazer tarefa à noite, porque geralmente a tarefa é de um dia para o outro. Então, eu deixando ela fazer a tarefa à noite, a gente já fica livre daquilo. No dia seguinte, se acordar tarde, se precisar de sair, se tiver algum imprevisto, a tarefa está ok. A parte da manhã é o momento que eu vou tirar para estudar com ela, né, junto com ela. Agora, se eu deixar ela fazer a tarefa de manhã, pode correr o risco de ter algum imprevisto e não dar tempo para fazer. Então, eu prefiro fazer dessa forma. Mas cabe a você analisar. Às vezes o seu filho, ele é mais matinal. Então, para ele é melhor a parte da manhã do que a parte da noite. Seu filho estuda de manhã, então você tem um período da tarde para estar fazendo isso com ele e à noite vai ficar mais livre. Então, é importante também entender se seu filho é mais matinal, o período da aula, essas determinadas interferências que acabam não sendo igual para todo mundo. E aí, repito, vou falar da Lavínia, mas que sirva de inspiração para você estar fazendo com o seu filho, conforme for a idade dele. Então, aqui pela manhã, a Lavínia vai manter aquelas obrigações que ela já tem. Vamos aumentar a respeito dos estudos, que a gente vai ter um momento para estar estudando, vai ter um momento em que vamos estar juntas para poder ter aquele momento com ela. E em seguida, ali vai ter um momento em que ela vai tomar banho, vamos almoçar, vamos arrumar a cozinha, vamos para a escola.
Quando ela chegar da escola, tem aquele lanche, tem um momento em que eu fico ali um pouco na casa dos meus pais, que é também um momento em que eu vejo eles, que eu vou conversar, e ela aproveita para brincar um pouco, porque ali fica algumas crianças e ela tem esse momento de interação. E aí em seguida a gente vem, faz tarefa, aí vem a nossa rotina da noite. Este intervalo ali é algo que eu tenho que rever como que vai ser feito, porque vai ser o período da aula de natação. Então ela vai ter natação 2 vezes ao dia e 2 vezes ao dia eu irei fazer hidroginástica, que é no mesmo lugar em dias diferentes. Ou seja, 4 dias da semana após a aula temos esse momento em que vamos estar ausente ali, com esse intervalo de tempo. Então vou fazer a tarefa antes de ir para a aula de natação e para hidroginástica, vai deixar para fazer quando voltar. Então é uma experiência que a gente vai ver como que vai ficar. E aí depois vem aquela rotina de banho, janta, aquele momento de relaxar, um momento para conversar, um momento para estarmos juntos, o pai dela também, incluindo aqui, onde é um momento em família, sabe? Então, assim, não tem como eu colocar para você aqui uma rotina fixa. Seu filho vai fazer isso, isso, isso e isso. Isso não teria como, porque são diferentes. Cada casa é uma rotina diferente. A escola, cada escola tem uma rotina diferente. O aprendizado do seu filho na escola vai contar muito com relação a estudar em casa. Às vezes tem escola que passa tarefa todo dia, tem escola que passa uma vez ou outra. Então isso é muito relativo. Relativo com a idade, as funções, as atividades que você vai colocar para ele estar contribuindo dentro da sua casa. Então, o que eu posso trazer como dica é a referência que eu trago com o que eu faço com a Lavínia, que possa te inspirar, e também com relação assim, ao que você pode estar fazendo ali com seu filho, dividindo dessa forma que eu falei, um tempo de qualidade com ele, atividades que ele pode estar contribuindo dentro da sua casa, a questão da escola, como que você pode estar ajudando ele também, com relação a atividades extracurriculares que você pode estar incluindo na vida do seu filho, um karatê, uma natação, um taekwondo, aula de pintura, aula de balé. A Lavínia fez um período também. Recentemente ela até falou que queria voltar. Mas enfim, são essas coisas que também ajudam o seu filho. E se você trabalha fora, tem sim um trabalho a mais, no sentido de que como ajustar isso tudo, né? A Lavínia deixou de fazer muitas atividades por conta de eu trabalhar fora, porque eu ficava dependendo do meu pai ter que levar e buscar, e eu não queria colocar essa obrigação para ele. Então a Lavínia fazia muitas das vezes depois que eu chegava do serviço. E não era muita coisa que dava para fazer. Então depois que eu passei a trabalhar em casa, é aí que eu comecei a colocar ela em outras atividades. Então eu entendo a sua situação também, sei como que é, mas a gente consegue sim equilibrar os pratinhos, a gente consegue fazer com que seja uma rotina mais leve nas nossas condições, na nossa realidade. Se você trabalha CLT e fica o dia inteiro fora, passei por essa experiência e eu consegui sim organizar a minha casa, manter ela limpa, ter tempo para mim, ter tempo para minha filha e estar ali junto com ela nos estudos. Eu falo isso porque eu passei por essa experiência, eu sei como que é e é possível, de forma com que eu não precisasse ficar o final de semana por conta de casa. Então, se você é novo por aqui, assiste os vídeos anteriores e veja como que era a minha rotina, como que eu conseguia trabalhar isso tudo, como que eu conseguia equilibrar todas essas funções na minha vida. E eu espero que esse vídeo de alguma forma tenha te ajudado, tenha te inspirado a fazer com que a volta às aulas aí crie uma rotina leve para você e para o seu filho, de forma com que trabalhe cada pedacinho desse que eu falei. Um momento seu com seu filho, um momento da escola, um momento de ajudar dentro de casa. Espero de coração que tenha te ajudado, que tenha te inspirado. Eu vou ficando por aqui, te vejo lá no Instagram também, me acompanha lá em tempo real, tudo que eu vou mostrando no meu dia a dia. Vou ficando por aqui, um super beijo, te vejo num próximo vídeo.